Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério de uma forma muito especial. Mais uma vez, mais um dia, nós estamos aqui para compartilhar uma palavra com todos os nossos líderes. Você que é obreiro, você que é diácono, você que é presbítero, você que é missionário, missionária, pastor, que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Dando sequência ao que nós falamos ontem. Ontem nós iniciamos uma palavra aqui sobre desafios que nós temos no ministério. Desafios que são nos impostos como líderes na casa de Deus. E diante desses desafios, muitas vezes, ou nós fugimos ou nós vencemos eles. A palavra do Senhor que foi ministrada ontem, na reflexão que nós fizemos ontem para os líderes, foi em cima de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, aonde Deus chama Moisés, aonde Deus desafia Moisés, aonde Deus ele fala com Moisés. E Moisés teve que acreditar novamente. Moisés teve que acreditar no ministério dele. Moisés teve que acreditar no chamado dele. Sabe? Porque durante 40 anos, ele fugiu do chamado. Durante 40 anos, ele se escondeu no deserto. E aqui, hoje, nós vamos ver o segundo passo, o segundo desafio que nós precisamos enfrentar é vencer os obstáculos da vida. Sabe, nós temos que vencer os obstáculos do ministério. Nós temos que acreditar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Moisés passou por isso. Moisés, durante 40 anos, ele renunciou ao chamado dele. Durante 40 anos, ele teve medo de Faraó. E a primeira coisa que Deus fez foi colocar na restauração do ministério. É começar do ponto de partida, aonde Moisés abandonou. Deus sempre vai começar. O ponto de partida de Deus sempre vai ser do ponto aonde você fugiu. Por quê? Porque se Moisés tivesse vencido, a história talvez teria sido outra. Não seria uma história de deserto, não seria uma história de escassez, não seria uma história de esconderijo, mas talvez seria uma história completamente diferente. A história de libertação de um povo. Talvez Moisés poderia ter abreviado a saída do povo, tirada do povo do Egito, 40 anos atrás. Mas porque ele fugiu, não porque ele venceu. Por quê? Ele deixou de acreditar nele. Ele deixou de acreditar no chamado dele, do ministério dele. E é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você acredite no seu chamado. Deus quer que você acredite naquilo que Ele tem para você. O segundo ponto que eu quero deixar com você nessa reflexão do segundo dia é que eu e você, precisamos enfrentar os obstáculos da vida. A gente tem obstáculos no ministério, enfrentamos desafios no ministério, mas nós enfrentamos também desafios na nossa vida. E eu quero deixar o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Eu quero ler para você. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar a sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, o texto diz, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na sua roupa ou nas suas vestes, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Esta mulher, ela padeceu
ela sofreu, diz a palavra, por 12 anos. 12 anos ela sofreu com uma enfermidade. E para conseguir o milagre, ela teve que vencer o obstáculo. Qual era o obstáculo aqui? A multidão. Como líderes na casa de Deus, sabe, a sua simples posição de ser um obreiro, de ser um líder, de ser um diácono, um presbítero, um pastor na casa de Deus, não vai isentar você de passar por momentos de enfrentar obstáculos. Mas diante dos obstáculos, o que nós fazemos? Nós fazemos como a primeira vez Moisés fez? Fugiu? Ou nós vencemos? Diante dos obstáculos que você tem tido, diante dos desafios que você tem enfrentado na casa de Deus, sendo obreiro na casa de Deus, você tem fugido ou você tem vencido? A diferença entre o vencedor e o derrotado é que na hora, sabe, que a coisa aperta, o derrotado, ele senta para chorar. O vencedor, ele levanta para conquistar. Sabe aquele texto bíblico lá de 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi chega na sua cidade chamada Ziclag, e os inimigos tinham colocado fogo na cidade, tinha queimado a cidade, tinha levado as mulheres e as crianças. Diante daqueles desafios, os derrotados sentaram para chorar. Os líderes de Davi sentaram para chorar. Líderes que Davi confiava, homens de guerra, homens que na batalha a sua mão travava na espada e não soltava, mas que diante de um obstáculo, a solução que eles acharam foi apedrejar Davi, matar o líder. E muitas vezes esse é o nosso comportamento. Diante dos obstáculos, ou nós fugimos, mas é difícil aceitar a derrota. Às vezes na fuga, nós saímos atirando para todos os lados, culpando todo mundo dos obstáculos que nós não conseguimos vencer. Essa mulher, ela tinha um foco, ela tinha um problema que ela tinha que resolver. Qual era o problema dela? A doença. E ela colocou na cabeça dela: eu vou tocar nas vestes de Jesus. Mas havia uma multidão que cercava Jesus, que arrodeava Jesus. Ela tinha que vencer, e por baixo da multidão, no meio da multidão, ela foi entrando porque ela tinha um foco, ela tinha um objetivo. É algo que nós precisamos como líderes, nós temos que ter na casa de Deus. Nós precisamos ter foco, nós precisamos ter objetivo. Muitas vezes nós não vencemos os obstáculos porque nós mudamos de direção. A nossa vida muda de direção, nós mudamos de projeto e de planos muito rapidamente. Você que é líder no Ministério Aliança, eu quero deixar essa palavra desafiadora para você. Sabe, aprenda a vencer os obstáculos. Porque como Davi, lá em 1 Samuel capítulo 30, ele perseguiu os inimigos dele, ele conseguiu trazer tudo de volta. Você vai conseguir em nome de Jesus, você vai vencer em nome de Jesus. Como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, venceu a multidão para tocar nas vestes de Jesus, você vai tocar e você vai alcançar a bênção do Senhor em nome de Jesus. Essa é a minha palavra para você, meu irmão, nesse dia. Que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu lar. Que nós possamos muito, sabe, juntos, fazer a obra do Senhor crescer nesse lugar. Que nós possamos cumprir o nosso chamado como Igreja Aliança, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, finalizando esse devocional desse dia, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, eu oro pela vida de cada obreiro do Ministério Aliança, dos obreiros, dos diáconos, das diaconisas, dos presbíteros, dos pastores, dos missionários e missionárias, Pai. Pelos nossos pastores que estão no campo, que estão pastoreando igrejas
fora aqui de Rialma. Que o Senhor dê a eles a graça, a bênção do Senhor, Pai. Ó Deus, que os obstáculos da vida deles sejam vencidos, sejam superados em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, sobre os nossos obreiros, ó Pai querido. Abençoa de uma forma muito especial em nome de Jesus. Que a paz, que a graça, a bondade de Deus, o zelo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão. Fique na paz, fique na graça, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.